Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? E aí, vocês estão curiosos para saber como que vai ficar agora as questões envolvendo os drones no nosso país? Você que é dono de agência, você que é fazendeiro e utiliza os drones para fiscalizar a sua boiada, a sua plantação, ou até você que usa para fins particulares ou recreativos, como que você deve agora observar as regras que a ANAC editou? Vamos para o vídeo. A ANAC, ela basicamente ela deu dois nomes diferentes para determinados usos dessas aeronaves. Ela chamou de aeromodelo quando a utilização dessa aeronave não tripulada é recreativa, ou seja, aquela utilização simplesmente particular, para fins de diversão, para você utilizar com a sua família. Basicamente, a gente usava o nome aeromodelo para aquelas aeronaves não tripuladas que pareciam com aviões ou eram semelhantes a aviões. E a gente usava o nome de drone para outro tipo de aeronave. Mas ela dividiu dessa forma, tanto o que a gente conhecia antes como aeromodelo ou o drone, se for para uso recreativo, ela terá determinada regulamentação, é importante a gente saber. 2. Ela deu o nome de aeronave remotamente pilotada, ou em inglês RPA, para todas essas outras aeronaves, seja os aeromodelos, seja os drones, que são utilizados para fins comerciais, corporativo ou experimental. Vejam só, são aquelas empresas que utilizam drone, muitas empresas de festas, as empresas de fotografia, agências de publicidade, muitas delas estão todas utilizando drone e muitos estão utilizando para fins de fiscalização da sua propriedade ou do ambiente de trabalho e assim por diante. Bom, essa utilização não recreativa, a ANAC dividiu em 3 níveis. São os seguintes, vejam. Se a aeronave não tripulada ela tem até 250 gramas e ela vai ser utilizada até 400 metros de altura, a sua utilização, visualização. Se essa aeronave tem de 250 gramas de peso até 25 quilos, ou se ela tem de 25 quilos até 150 quilos, eu mesmo não sabia que tinham aeronaves não tripuladas no nosso país que vão até esse peso. Bom, a cada um dos níveis, ou seja, a classe 1 que é essa até 200, a classe 3 que é até 250 gramas, a classe 2 que é 250 a 25 quilos, ou a classe 1 que é de 25 quilos a 150 quilos, cada uma dessas classes estabelece um nível de regulamentação. É lógico que conforme o nível de peso da aeronave vai subindo, maior é o risco de acidentes ou a segurança da população. Por isso que a ANAC vai estabelecendo mais requisitos, mais documentos e uma fiscalização maior. Basicamente eu vou tentar resumir, uma vez que aqui não é um canal sobre aeromodelismo, vou tentar resumir os aspectos jurídicos dessa lei. Vejam só. Para essas aeronaves de uso recreativo de até 150 gramas, o peso dela, e que elas são utilizadas com até 400 metros de altura, as regras basicamente são os seguintes. Se elas forem simplesmente para esse uso particular, inclusive menores poderão utilizar essa aeronave e elas poderão ser utilizadas livremente, sem qualquer tipo de cadastro ou inscrição no site da ANAC. Lógico, as questões envolvendo a privacidade das pessoas, elas ainda continuam vigentes. Ou seja, mesmo que seja no seu condomínio, você não pode utilizar essa aeronave para invadir aspecto privado do seu vizinho, principalmente em áreas mais íntimas, como a área de banho e assim por diante, de recreação também. Bom, as aeronaves que tiverem capacidade de superar esses 400 metros, que elas saírem do campo de visão do piloto, elas deverão ser pilotadas somente para por maiores de 18 anos. Essas aeronaves, elas também terão que ter um registro na ANAC, é bem fácil fazer, bem tranquilo, o cadastro sai na hora e a ANAC e outros órgãos de fiscalização poderão depois fiscalizar. A ANAC ela prevê vários documentos que esse piloto deverá ter, como o próprio manual de pilotagem do instrumento, do aeromodelo ou do drone que ele utiliza. Então, essa regulamentação serve para aqueles donos de agência, para os empresários que utilizam o drone para filmagem. É necessário esse simples cadastro na ANAC, que não é difícil de obter.
tem alguns problemas hoje em dia, como por exemplo a resolução passou a exigir seguro contra terceiros e ainda nós não temos no nosso país seguradoras vendendo esse plano específico, caso esse drone venha a cair em alguém e venha a ferir, e é por isso que a ANAC exigiu esse requisito. Então vejam só, basicamente nós temos o seguinte: para os profissionais ou uso comercial corporativo de aeronaves, é necessário que o piloto seja maior de 18 anos e aquele também que auxilia o piloto também tenha mais de 18 anos, é necessário um registro básico na ANAC. Se a aeronave for mais pesada, ou seja, acima de 25 kg, além do registro existem outros requisitos no portal da ANAC e uma análise de risco. E inclusive, se a aeronave for mais de 25 kg até 150 kg, o nível de análise é ainda mais rigoroso para a ANAC. Então deve ficar registrado também que ainda é possível haver várias sanções pelo uso irregular desse equipamento. As sanções não são só de ordem administrativa, não somente a ANAC poderá estabelecer multa, mas tem sanções civis, caso seja violada a intimidade das pessoas, e sanções criminais. É muito importante, acho, mencionar que existe um crime específico sobre a geração de risco para essas pessoas que não autorizaram a filmagem ou a captação de imagens pelo drone. E também existe uma contravenção penal, que é a contravenção penal por não estar licenciado por pilotar aeronaves não tripuladas. Essa contravenção penal, inclusive, está em vigor até hoje. Está certo que ela prevê uma prisão simples de 15 dias a 3 meses, no entanto, não deixa de ser uma contravenção penal. Basicamente, o último detalhe que deve ser mencionado: essas aeronaves, as de uso comercial, elas deverão ser utilizadas em um nível de até 30 metros da linha horizontal da população que não autorizou. Imagine que a utilização dessa numa festa de casamento ou uma festa de formatura. De duas uma, ou pega a autorização de todos aqueles que estão sendo influenciados pela passagem do drone, aí qualquer área poderá ser utilizado, pode filmar bem perto, pode passar por baixo das pernas das pessoas, não tem problema nenhum, pode passar entre elas. No entanto, se houver qualquer pessoa que não autorizou, o uso do drone é de no mínimo, ou melhor, de no máximo até 30 metros de distância entre a linha horizontal e a linha de sobrevoo desse drone. Essas são as principais regras e as principais consequências jurídicas envolvendo a nova regulação da ANAC. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um curtir aí no vídeo e compartilhe com aqueles que vocês sabem que usam drone. Um abraço, tchau, tchau.